A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim falar sobre a profecia, daquela senhora que profetizou que no dia, acho que 2019, em maio, dia 8, seria hoje. Algumas pessoas falam que seria hoje, 2020, que ela errou a data, passou a data o ano passado. Não, a data é hoje. Me faz lembrar um outro profeta, entre aspas, que falava a vinda de Jesus Cristo seria lá em 2017, em setembro, dia 23. E é claro, quando eu ouvi isso, eu pensei, que heresia, Porque nem Jesus sabe a data, o momento certo que um dia ele voltará para o arrebatamento, arrebatar os seus e levar para a glória. Então somente Jesus sabe esse momento. Quando eu ouvi esse tal profeta, entre aspas, não vou mencionar o nome da pessoa aqui, mas eu acho que fiquei ridicularizada. É claro que setembro passou de 2017, hoje estamos em 2020. Aliás, ele também falou que em abril, dia 8 de abril, seria o tal arrebatamento. E nada aconteceu. Por quê? Toda vez que um profeta dá datas, vocês podem ter absoluta certeza que aquilo não provém de Deus. E o que fica testificado que aquela pessoa não tem nada de profeta é quando as coisas que foram ditas não ocorreram. Isso testifica que não vem de Deus. E isso causa uma confusão muito grande, aquelas pessoas que não compreendem, não entendem a palavra de Deus e acaba sujando a reputação do verdadeiro evangelho, E acaba sujando a credibilidade, acaba colocando a situação como brincadeira, como coisas sem nexos, Então acaba sujando, vamos aí colocar entre aspas, sujando a reputação. Então nós que conhecemos a palavra, nós temos que ter reverência a Deus, respeito, para quando viemos trazer uma palavra, uma revelação, uma profecia, que a profecia para mim, gente, é uma coisa muito santa. A profecia é como se Deus estivesse falando através do seu servo. E então eu sempre fico com o pé atrás, porque para Deus chegar a esse ponto, a falar com o seu servo diante da boca dele, é uma coisa muito séria, tá? A gente vê na palavra de Deus profetas que separaram sua vida, separaram praticamente toda a sua vida para adorar a Deus. Elias foi um dos profetas que eu sempre admirei, E outros demais, enfim, se você vai ver a história dos profetas, eles tiveram uma vida totalmente dedicada a Deus. Então não é qualquer profeta de hoje em dia que a gente deve acreditar. A gente deve pedir o discernimento de Deus para constatar, porque na palavra de Deus fala que a gente tem que ter a constatação de Deus se aquela profecia provém. Como que é isso, Às vezes acontece comigo, Deus mostra para mim o que vai acontecer. E de repente eu abro um vídeo, ou de repente alguém comenta, eu falo, testificação que aquilo realmente é de Deus. E é por isso que muitas das vezes eu venho até aqui e trago para vocês quando é de Deus. E uma coisa que muitas dessas pessoas se deixam se empolgar para as emoções, tem o dom e acaba sendo usado pela carne. Então a gente tem que vigiar e orar para que a gente não peque nesse requisito, porque se Deus nos deu, a gente tem que zelar e lembrar que aquilo não provém de nós, não somos nós, é Deus que nos usa para levar a mensagem. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que uma pessoa possa ser sim um profeta, Deus pode estar usando aquela pessoa, mas são muitas poucas pessoas e que tem realmente a vida no altar, a vida completamente chegada a Deus, longe de todas aquelas coisas da imundícia do mundo. É difícil você encontrar alguém assim, Mas com certeza existe, tá? Mas não é todo mundo que vem aqui, principalmente aqui na internet, eu vejo muitas heresias. Eu peço a misericórdia de Deus, porque Deus testifica. Deus fala com os seus servos para testificar que aquela profecia provém de Deus. Então, o que eu estou falando hoje é a profecia, daquela senhora, não sei o nome dela, uma senhora já idosa,
diz que ela teve uma profecia de Deus que o mundo ia ficar na escuridão 3 dias e 3 noites. Pois é, passou-se 2019 e não aconteceu nada. E alguns falaram, ah, não, ela errou a data, vai ser o ano que vem. Então seria hoje, dia 8 de 2020. Nada aconteceu. Por que eu esperei até o dia de hoje para falar isso para vocês? Porque a gente tem que testificar. Eu já sabia que essa profecia não provinha de Deus, por várias razões. Até mesmo quando a gente estuda a palavra de Deus, existem algumas coisas para ainda acontecer antes que esses 3 dias de trevas aconteçam. Vai acontecer? Com certeza, está na palavra, está no Apocalipse. Jesus já nos alertou sobre isso. Então, esses 3 dias de trevas irá acontecer. Só que não em datas que as pessoas colocam. É por isso que Jesus nos ensina a preparar cada dia, porque a gente não sabe os momentos exatamente que o arrebatamento vai acontecer. Jesus nos alertou lá em Mateus 24, todos os indícios que possa proceder o fim dos tempos. O tempo que Jesus, na verdade, ia arrebatar o seu povo. Tá? Então, Jesus deu data. Jesus é o Filho de Deus, ele poderia bem dar data. Olha, vai ser em tal data que eu vou arrebatar vocês, mas Jesus não deu datas. Então, sempre fique com o pé atrás com datas. É normal, digamos, um profeta falar daqui a 6 meses, daqui a alguma coisa, vai acontecer uma coisa grande, vai acontecer uma coisa extraordinária, mas data certa, ninguém consegue dar. Ainda mais quando se refere ao arrebatamento, nunca acredita nisso. O fim do mundo só Deus sabe, o arrebatamento só Deus sabe, tá? Então que fique claro para vocês isso, cuidado em acreditar em profecias que é da carne. Às vezes a pessoa tem aquela sensibilidade para ser um profeta, às vezes a pessoa tem aquela sensibilidade de receber uma revelação de Deus, mas a pessoa tem que separar o que é da carne e o que provém do Espírito. Por exemplo, eu não sou profeta, mas eu tenho a revelação do futuro. Deus revela para mim o futuro para alertar o seu povo. Só que eu não posso chegar aqui na câmera e falar, vai acontecer isso, gente, vai acontecer aquilo, pela minha carne. E uma coisa também que eu quero deixar bem claro para vocês, é que Deus manda falar para todos vocês que são cristãos e que estão fazendo vídeos utilizando o seu nome e os seus dons. Não utilize o nome de Deus para monetizar os seus vídeos, principalmente quando se refere a profecias, a revelações, porque na palavra de Deus está escrito, o que de graça recebei, de graças dai. Esse dom não provém de vocês, esse dom é de Deus. Assim como Deus dá a vocês esse dom, Deus tira. Tá? Então, não utilize o nome de Deus monetizando o vídeo de vocês para fazer esse tipo de situação. Deus proverá. Se você necessita, com certeza todos nós necessitamos de dinheiro para pagar nossas contas e tudo mais, faça como Elias. Elias que foi lá no deserto, né, fugindo do rei Acabe com a Jezabel, perseguindo eles. O que Elias fez? Elias clamava a Deus. Elias era um profeta, né, um grande profeta. E Deus, sabe o que Deus fazia com Elias? Mandava os pássaros do céu trazer carne e pão no bico para alimentar Elias. Então o justo viverá pela fé. Não utilize a palavra de Deus para conseguir dinheiro com isso. Se algum dos que estão seguindo o seu canal se sentir motivado por Deus, em fazer essa doação, vai ser por Deus, que Deus vai tocar no coração. Mas não utilize nada que seja revertido a ganhar dinheiro às custas dos fiéis, porque Deus já se ira muito com isso. Que fique bem claro, Deus se ira muito com esse tipo de situação. De graça recebei e de graças dai, tá? Então vamos ver o que na palavra de Deus fala sobre os falsos profetas. Tem pessoas que têm medo de lidar com os profetas, os falsos profetas, porque existem algumas palavras na Bíblia que a gente não pode bater de frente com os profetas, né? Se aquilo for de Deus, a pessoa receberá um castigo. Só que quando não provém de Deus, a gente tem sim que confrontar para que o nome de Deus não seja ridicularizado pelos falsos profetas.
Então vocês que seguem canais que profetizam situações, tome cuidado. Peça discernimento do Espírito Santo para que Deus mostre realmente a verdade a vocês e que aquilo não provém de Deus, tá? Vamos abrir lá na palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Vamos ver o que Deus fala sobre as pessoas que utilizam do nome dele para profetizar o engano. Porém, o profeta que presumir de falar algumas palavras em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou a tal profecia. Não tenhas temor dele. Então, quer dizer, não tenhas temor de falar que realmente Deus não falou a presença daquele falso profeta, né? Porque na palavra de Deus fala que alguns profetas falam, vocês não podem tocar no ungido de Deus porque eu sou profeta. Então aconteceu de alguns casos também de um profeta profetizar com todos os falsos profetas ali que estavam na época do rei Acabe, né, que estavam profetizando a favor do rei Acabe, e aquele profeta, e o rei Acabe não gostava desse profeta, né? Esse profeta sempre profetiza contra mim, esse profeta não gosta de mim. Aí ele falou, você quer ouvir o quê? O que a carne fala ou o que Deus tem para falar? Então aquele profeta profetizou contra todos aqueles falsos profetas ali que estavam dizendo coisas que agradeciam, vamos dizer assim, puxando, né, engrandecendo lá o rei Acabe. Mas o que Deus fala, muitas vezes pode machucar em nós, mas o que Deus quer é nos ensinar. Um bom pai educa seus filhos, né? E então aqui está escrito, a gente não pode estar usando a palavra de Deus falando que é o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, que está entregando essa mensagem, sendo que não é. E grandes consequências tem uma pessoa que lida com as coisas santas, né? Dizem que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia, né? Você violar as coisas santas. Então, para quem é profeta, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a falsa profecia, para a gente não confundir os seus, não confundir as pessoas que estão aí tentando ver a direção de Deus, porque antigamente os reis de Israel buscavam sempre os profetas para Deus falar diante dos profetas qual o caminho que eles devem fazer, o que eles devem agir, o que Deus queria, né? Mas hoje em dia a gente vê tantas profetas aí profetizando situações horrendas que não vêm de Deus, né? Dando datas de fim, como agora, por exemplo, nós estamos aí, dia, graças a Deus, mais um dia de luta, esperando, enfim, a ressurreição de Cristo, tá? Que vai acontecer o arrebatamento. Quando que vai acontecer, Simone, o arrebatamento? Quando que será? Vocês pensam que eu tenho a data? Se Jesus não teve a data, por que eu teria que ter a data, né? Mas vamos ver o que Jesus fala dos falsos profetas. Sim, porque ele também falou os cuidados que a gente tem que ter sobre os falsos profetas. Então vamos ver o que Jesus nos fala e nos alerta sobre os falsos profetas. Inclusive, nos últimos tempos levantarão falsos profetas. Falsos profetas. Eu pedi tanto discernimento de Deus para abrir meus olhos contra os falsos profetas, porque tem profetas que você fica pensando, meu Deus, será que é mesmo isso? Porque você vê que a pessoa tem algumas ações e tudo mais, mas não, se trata apenas de um falso profeta, tá? Vamos lá ver o que Jesus nos alerta sobre os falsos profetas. Então, abre lá Mateus, Novo Testamento, Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresento disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está falando, né, sobre o falso profeta, cautelai-vos com os falsos profetas, né? Nos últimos dias, Jesus nos alertou que nos últimos dias levantarão falsos profetas, pessoas que se passariam até por ele, né? Ah, sou Jesus, e não é. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos acreditar na palavra de Deus. E se de repente aparecer alguém entregando uma revelação, entregando uma profecia, que é uma coisa bem mais, que requer bem mais cuidado, não que uma revelação, tudo que a gente toca nas coisas divinas, até mesmo de ler um livro, a gente precisa ter permissão a Deus, a licença, uma reverência a Deus. Se você perceber as outras religiões do mundo, vocês percebam a tamanha reverência que essas religiões têm com os seus deuses. Por que não deveras nós ter a reverência maior ao nosso Deus? As pessoas brincam com a palavra, e com a palavra não se brinca. O nosso Deus é poderoso. E nós temos que levar a palavra de Deus com cautela. É como Paulo fala, né? Apóstolo Paulo nos ensina que a gente não deve ser menino na fé, a gente tem que crescer. A gente vê tanta meninice, né, em alguns cristãos. A gente tem que crescer, pedir a Deus crescimento espiritual. Que a gente não cometa meninices, que a gente não cometa ridicularizar a palavra de Deus, né, como falsas profecias ou com coisas, sabe, surreais, ao extremo. A gente tem que tomar um cuidado, porque aquilo que não vai exaltar, vai levar ao ridículo, ridicularizar a palavra de Deus, isso não é nem um pouco agradável aos olhos de Deus. Isso ridiculariza o verdadeiro evangelho, né? Então nós que somos o sal da terra, nós que somos a luz da terra, que administramos a palavra de Deus, temos que ser sábio para levar a verdadeira palavra, e tudo que vocês tiverem para seguir, siga o que está na Bíblia. Por isso que a Bíblia é a nossa bússola, né? Da palavra de Deus fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tá? E luz para os nossos caminhos. Então, o crente temente a Deus, ele vai ser guiado pela palavra. Tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês escutarem de pregação, revelação, profecia, vocês têm que estar ligados à palavra. O que a palavra de Deus fala? O que ele fala sobre essa situação, né? E, então é isso que eu quero dizer para vocês, deixar aqui o meu ponto de vista sobre, né, essa situação. Na questão da senhora, eu acho que essa senhora, ela foi, infelizmente, né, essa situação que acontece com muita gente, de se deixar ser usado pela carne. Se deixar se empolgar. Tem um nome psicótico para isso, quando as pessoas estão inteiradas muito na religião, acaba criando situações psicóticas na mente, e aquilo a pessoa pensa que é Deus, e na verdade não é, são situações psicóticas que acaba criando uma mania. Sabe, quando a gente vai se empolgando, tudo que é demais, vai se empolgando, deixando isso trazer uma psicose na cabeça da pessoa, a pessoa acaba criando uma mania. E isso não é de Deus, isso acaba sendo um problema mental. Às vezes, se você ouve voz, não é Deus falando, é uma coisa assim que está no seu psicótico, né? Mas a ciência da psicologia trata isso, né? A gente vê algumas situações de alguns cristãos que acaba criando esse tipo de quadro mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado para justamente não levar uma coisa que não vem de Deus, que não provém de Deus. Então eu desejo muito que Deus dê o discernimento do Espírito Santo e o controle mental de vocês, para que não se torne uma coisa psicótica, uma mania psicótica, tá bom? Então fique com Deus e Deus proverá todas as coisas, confia na palavra de Deus, que aqui está a verdade. Tá? E que Deus deu o discernimento do Espírito Santo para mostrar para vocês o que provém de Deus
e aquilo que não provém de Deus. A paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bye, pessoal.